pessoal, me chamo Sueli Ferreira Zusa, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Amazonas, sou uma mulher branca de porte médio, magra, tenho um cabelo cacheado preto com mechas vermelhas, estou usando um vestido azul com bolinhas pretas e hoje eu serei a sua apresentadora. Para todos que estão nos acompanhando neste momento, este é o 6º episódio da 2ª temporada do podcast. E o que é o podcast? O podcast é o mais novo ecossistema comunicacional do LEPET, realizado pelo Programa de Assistência Docente através do LACRE, o Laboratório de Criação de Imagens e Sons, e tem como objetivo ampliar o conhecimento pedagógicos e acadêmicos dos estudantes da Universidade do Estado do Amazonas sobre pautas importantes para o desenvolvimento profissional dos futuros professores e professoras, tendo a escola como ponto de partida para essas reflexões. Nesta 2ª temporada, nos dedicaremos a conversar sobre o projeto de oficina de formação em serviço, as OFICs, e os desafios e avanços da educação especial, inclusiva em contextos interculturais. O tema de hoje é apoio escolar, fazeres, desafios e expectativas. E para este episódio, o podcast convidou os acadêmicos de pedagogia Vinícius Matos e Lara Figueiredo. Ambos são assistentes docentes do Programa de Assistência à Docência e trabalham como apoio escolar nas escolas municipais de Manaus. Seja bem-vindo, Lara, Vinícius, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar dessa conversa. Olá, sou a Lara, sou uma mulher parda, eu estou com uma blusa preta e uma calça preta. Eu tenho 1,57 m de altura, sou aluna do curso de Pedagogia Noturno da UEA. Trabalhei como o apoio escolar desde outubro de 2022. Certo. Boa tarde a todos, né? Me chamo Vinícius. Eu sou um rapaz alto, né? De 1,76 m. Estou vestido com uma blusa do projeto Office, né? Do programa Unescola, na verdade, e de bermuda cinza, né? Estou de boné verde. E também sou acadêmico do curso de Pedagogia, sou finalista, né? Estou para defender o TCC e estive trabalhando, né, como mediador, né, apoio escolar, no caso, de um aluno em uma escola da Zona Oeste de Manaus. Já que vocês agora já terminaram esse processo de apoio escolar, né, já tem a experiência completa, digamos assim, eu queria saber como foi que vocês se tornaram apoio escolar e como foi esse preparo para se tornar depois que vocês já estavam dentro das escolas. Quando eu estudava pela manhã, tinham 2 colegas minhas que elas começaram a trabalhar como apoio escolar. Então, elas falaram das experiências delas, como elas conseguiram. E aí, uma colega enviou um link para me inscrever. E foi quando eu me inscrevi. Depois de 2 meses, eles me chamaram. E aí, antes de a gente ir para a escola, eles nos dão algumas orientações, como perguntar se o aluno é frequente, o que fazer quando o aluno falta, e essas orientações. Bom, antes de eu ser apoio escolar, né, de ter sido convocado pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus para ser, né, o apoio escolar, eu trabalhava como estagiário na SEDUC, né, na Secretaria Estadual de Educação, né, só que lá eu desenvolvia atividades pedagógicas, né, no âmbito administrativo. Então, eu não sabia, né, que o cargo que eu estava me inscrevendo no edital para estágio na Secretaria Municipal era para apoio escolar. Quando eles me informaram, né, eu já tinha feito a disciplina de Educação Especial na universidade, no curso de Pedagogia, então eu me senti preparado, né, eu já sabia pelo menos uma base teórica, então eu sentia que eu conseguiria exercer, né, esse ofício. Então fui convocado, né, e assinei os contratos, né, conheci o programa como ele era dentro da secretaria e fui para a escola, né, então conheci o aluno. Assim, tive um pouco de dificuldade, né, no começo ali no relacionamento, porque era uma pessoa nova, né, ele estava fora da rotina dele, né, mas esse nem foi o maior desafio, né. Mas, de modo geral, foi muito proveitoso, gostei muito de ter trabalhado com ele, senti uma melhora, senti que ele evoluiu um pouco comigo, então, para mim, já valeu a pena, né, todo esse esforço que eu tive com ele. Então, a gente pode dizer que um preparo, uma formação específica para esse processo vocês não tiveram, mas a experiência que vocês já tinham durante o curso é que preparou vocês. Sim, na verdade a CEMED também ela disponibiliza formações para os apoios escolares, mas eles disponibilizaram depois que a gente já estava inserido nas escolas.
Entendo. E eu queria que vocês falassem um pouco da rotina de vocês, agora já lá dentro, né? O que vocês achavam mais interessante e também qual era a maior dificuldade, já que alguns de vocês não estavam dentro da escola, né? Vocês foram a primeira vez ou vocês já estavam fazendo estágio obrigatório? De qualquer forma, eu gostaria de saber. O meu estágio na CEMED foi o primeiro estágio que eu fiz, que eu tive um contato com a escola, com a realidade do chão da escola. A minha rotina, vou falar desde quando eu comecei, a minha rotina com a minha aluna, a professora, que era a regente da turma, ela me dava duas apostilas para mim fazer com ela, uma de português e outra de matemática. E as outras disciplinas eu tentava adaptar para ela entender do assunto, para ela se situar. Bom, no meu caso, eu já tinha feito todos os estágios, né? Tanto o 1, 2 e o 3, né? Que são todos feitos na escola. E quando eu fui convocado para a CEMED, né? Como eu expliquei, né? Antes eu trabalhava na SEDUC, mais na área administrativa. Então, quando eu fui para a CEMED, que eu fui para a escola para ficar com uma criança específica, né? Digamos que eu quis enfrentar o desafio, mas já sabendo, né? Pelo menos, assim, tendo uma ideia de como ia ser. A rotina era muito simples. O garoto sempre chegava depois, né, de todos os alunos. A mãe sempre deixava ele depois. Acredito que por conta da aglomeração no começo e tudo mais, né? Acredito que ele, para não entrar em crise, né, ela preferia chegar depois, né? Então, eu sempre chegava no horário, né? A escola pedia que a gente chegasse às 7 horas, então eu chegava às 7 horas e o aluno chegava às 7h15, 7h20. Ele era... O meu aluno, ele era não verbal, né? O grau dele de suporte era 3, né? E além disso ele era não verbal, mas ele conseguia se comunicar, né? Ele apontava, ele sabia algumas figuras, ele conseguia falar o alfabeto também, e além do alfabeto em língua portuguesa, ele também conseguia falar em língua inglesa, porque eu também domino, né, a língua inglesa, então para mim foi ótimo, porque consegui fazer algumas coisas com eles nesse sentido. Mas a rotina era basicamente chegar na escola, tentar fazer alguma atividade, porque ele, além de tudo, era uma criança, né? Então ele queria mais brincar do que estudar, né? E quando ele entrava em crise, eu levava ele para a sala de recurso, né? Para a professora da sala de recurso me ajudar com algum recurso, né? E aí a gente conseguia, né, regular ele lá e depois eu voltava para a sala de aula. Aí tinha o horário do lanche, ele conseguia fazer tudo isso autonomamente, normal, não precisava da minha ajuda para comer, né? E aí voltávamos para a sala, ficávamos o resto do tempo e aí até a hora da saída tudo isso muito tranquilo, né? Então era basicamente assim, né? E durante o período que eu conseguia ficar com ele na sala, né, eu sempre passava com uma atividade diferente dos outros colegas, né, que a professora me passava. Por exemplo, pintar uma letra, ou então aprender algumas sílabas, né? Ele estava ainda nessa fase pré-silábica, apesar de já estar no primeiro ano da educação infantil. Então, os desafios de vocês eram nada mais do que estava esperado. Era, tipo, dentro do limite, digamos assim, né? Então, pensando nessa forma, e nas escolas que vocês passaram, e nas múltiplas escolas que a gente passa, né, no LEPET e tudo mais, como essas experiências de vocês no LEPET, já que vocês estão há mais tempo, não é? Ajudaram vocês nesse processo, nesse trabalho de apoio escolar? Como eu falei anteriormente, a minha experiência foi primeiro com apoio escolar, depois que eu entrei para o LEPET. Então, a minha experiência com apoio, ela ajudou muito, porque antigamente eu não sabia como falar com o aluno, ou falar de uma forma que ele não se irrite, ou tenha alguma crise. Não tinha tanto conhecimento como me aproximar, e após o contato com a minha aluna, eu fui tendo conhecimento de como se aproximar do aluno, verificando quais são os interesses deles, o que eles gostam. Então, me ajudou nessa questão, porque no LEPET, também numa escola, eu estou numa classe especial. Então, essa minha experiência ajudou muito nesse momento. Ah, que legal. Bom, eu orgulhosamente faço parte do LEPET desde 2018, né? Então, o LEPET foi o meu local de entrada dentro da escola. E, assim, todas as formações que a gente participa, todas as oficinas, todos os encontros que a gente tem aqui, né, na segunda-feira, que é de lei, que a gente faz a nossa socialização, né, do que a gente viveu durante a semana, né, para mim foi, assim, primordial, né, para que eu tivesse pelo menos a ideia de como lidar com o aluno dentro da sala de aula, né. Então, eu pego, né, ali essa minha experiência do LEPET
pego a minha experiência teórica dentro da universidade, nas disciplinas que a gente cursa dentro da universidade, e aí eu faço ali uma síntese e tento atuar, né, dentro das possibilidades, né, com aquele aluno, né, que é público-alvo da educação especial inclusiva, né, sempre ali no limite dele, né, nunca no meu, sempre no dele. Basicamente isso. Então, a gente percebe na fala de vocês que muito dessa experiência de vocês já está preparando muito vocês para quando vocês se formarem. Você, Vinícius, está se formando agora, né? A Lara daqui mais um tempo. Então, é um repertório muito grande que vocês têm e também um conhecimento dos direitos de vocês, né? Porque agora vocês já sabem o que um apoio escolar faz, como um professor regente deve ou não agir. Você falou da sala de recursos, né, que é muito importante. E sabendo disso, eu gostaria de saber o que vocês esperam do futuro para o trabalho do apoio escolar. E o que vocês almejam sobre a inclusão dos alunos com deficiência física ou com transtorno diverso nas escolas. Até porque o apoio escolar, ele trabalha ali, mas muitas das vezes, pelo que a gente observa e, enfim, ele trabalha com um aluno específico. Mas o que vocês esperam dessa inclusão e dos direitos mesmo do apoio escolar, até porque a gente sabe que é uma luta constante, né? Eu acredito que a gente, como apoio escolar, precisaria ter um apoio ou uma ajuda, porque às vezes tem situações que a gente não sabe lidar, ou a gente pergunta ao professor e também não sabe, então seria muito interessante ter uma pessoa que fosse um profissional para ajudar a gente nesses momentos. Para o apoio escolar, ele realizar bem o seu trabalho, né? Por exemplo, quando o colega falou que levava o aluno dele para uma sala de recurso, quando a minha aluna também estava, assim, não estava se sentindo bem, eu levava ela para a biblioteca, ela jogava e tudo mais, e ela conseguia se acalmar. Mas tem apoios escolares que estão na escola e eles não têm nenhum espaço para estar com seus alunos. Então, seria muito interessante ter um espaço e também ter materiais adequados para eles trabalhar com eles. Concordo. Realmente, fazendo parte do LEPET por tanto tempo, né, como eu, a gente conhece a realidade de muitas escolas, porque a gente atende muitas escolas, né? Então, cada escola tem alguma coisa específica no sentido ruim. Por exemplo, a falta de uma sala de recurso, a falta de uma quadra, a falta de uma biblioteca. Esses locais, né, a gente consegue, né, trabalhar com esse aluno, público-alvo da educação inclusiva, né, com muito mais eficácia do que se a gente ficasse só passeando com ele por dentro da escola, porque ele já está acostumado com isso, ele não quer saber, né? Então, eu espero assim que a secretaria, né, possa um dia padronizar, né, os prédios onde eles fazem as escolas, né, e coloquem, né, como primeira coisa, né, assim, junto com a diretoria e a secretaria, a sala de recurso, né, para esses alunos. E outra coisa que eu acho também é que a secretaria deveria investir falando de dinheiro mesmo, né, nos estagiários ou nos próprios profissionais já com graduação, com nível superior, para serem apoios escolares, né? Porque, assim, há um déficit, assim, estratosférico, né, de profissionais para essa área. Profissionais. Então, eles estão tentando amenizar um problema, né, social com essa questão, colocando as pessoas que ainda estão na formação inicial, né? Ou seja, nós como estagiários. E aí, nesse sentido, eu acredito que muitas pessoas desistem, né, de serem apoio escolar por conta do valor que eles pagam para eles. É um pouco ruim, assim, digamos assim, né? Para mim, eu fazia mais por conta da vontade que eu sentia mesmo de trabalhar, de ter experiência. Mas para muitas pessoas não é só além, não é só sobre isso, né? É uma coisa além. Então, acredito que a questão do valor poderia ser verificada para que fosse um atrativo a mais, sabe? Né? Para que as pessoas possam pensar em duas situações, pelo valor e também pela experiência, né? E assim, espero que eles consigam rever nessa questão também. Os desafios são múltiplos, né? Eu fico observando vocês falando e percebendo como tem muita coisa ainda pra gente correr atrás, pra gente caminhar, pra gente debater, pra gente ir à luta mesmo, né? Me parece que ainda estamos no início e a gente caminha e aí, olha, ainda falta bastante pra chegar, mas ainda assim a experiência eu creio que seja muito boa. Muito obrigada mais uma vez, Lara e Vinícius, por terem aceitado o convite. Eu adorei essa conversa, foi, muito produtiva. Eu pude refletir bastante e aprender com vocês também, até porque eu nunca trabalhei como apoio escolar. Mas eu creio,
que os ouvintes eles vão ter mais uma noção de como é através das falas de vocês. E quem sabe, né, a gente também não tenha mais um impulso através da CEMED de conseguir os recursos necessários para esses alunos, né? Muito obrigada mesmo. Estamos encerrando. Lara e Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter ouvido vocês. Eu acho que trouxe uma carga muito grande, uma reflexão para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para mim também. Foi muito potente essa conversa. E é isso, eu espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar. E muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço muito pelo convite, gostei muito da experiência, gostei de ouvir também a experiência do colega, que foi um pouco diferente da minha. Eu agradeço, obrigada. Bom, também agradeço pelo convite, né? Me senti muito honrado, né, em ter sido convidado, né? E espero que essas nossas falas, né, nossas experiências tenham contribuído, né, com a dúvida das pessoas ou algo assim. Ou então que possam despertar, né, essa vontade delas em querer ter essa experiência também, que é muito, muito, muito maravilhosa, né? Eu recomendo, de verdade. Mas muito obrigado mais uma vez. De nada. Eu convido você que está nos ouvindo a acompanhar os próximos episódios que estão sendo preparados com muito carinho e qualidade para você, ouvinte, e você que está nos assistindo através do YouTube. Lembrando que os episódios saem todo sábado às 10 horas nas plataformas digitais. E não esqueça de seguir o Lepeste nas redes sociais. É isso, um beijo e até a próxima.